Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais essa reunião da Igreja de Cristo, trazendo mais uma mensagem aqui, da qual tem como tema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um dos jargões das religiões, das religião evangélica principalmente, e que isso está na boca das pessoas, né, inclusive dos políticos, o próprio presidente da República falou isso por várias vezes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Misturando as coisas de Deus com a confusão deles lá, do qual eles querem conhecer a verdade, mas que na verdade eles não têm condições de esclarecer a verdade deles, porque não existe verdade. E que, se tratando da Bíblia, eu vou levar ao esclarecimento para vocês desse texto, porque na chamada sinagoga, da qual chamo de igreja, eles lêem somente João 8,32: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual verdade? Porque, na verdade, o sistema religioso, de uma maneira geral, eles não pregam verdade. O que eles pregam são doutrinas de homens, da qual eles criaram para as empresas deles, que eles chamam de igreja, e que tem seus estatutos, e que eles só pregam aquilo que é determinado pelo pastor presidente, e que na verdade evangelho não existe. O que é que o chamado pastor, o chamado teólogo prega em suas igrejas? Eles pregam para as pessoas que você tem que ler a Bíblia inteira, e que para eles tudo que está escrito na Bíblia você tem que fazer. Que na verdade isso é um engano, isso é uma mentira. Porque, abençoado, olha, isso daqui, né? Isso daqui é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros. Antes, porém, todavia, contudo, a Bíblia, ela foi dividida na primeira aliança, no Primeiro Testamento, e na segunda aliança, no Novo Testamento. E que toda e qualquer religião, eles não pregam a verdade, eles só pregam mentira. Eles pregam aquilo eles pregam aquilo que dá lugar para que eles permaneçam roubando os filhos de Deus e levando o povo de Deus contra Deus. Abençoado, o mundo inteiro vive contra Deus, abençoado. Essas reuniões da quais existem aí nessa sinagoga, igreja católica e igreja evangélica, é somente para manter o engano, a mentira e o poder deles, porque o poder de Deus e nem Deus não existe em religião, abençoado. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, da qual de Gênesis até João, é o Antigo Testamento, e que é somente para o povo. Foi somente para o povo de Israel. E o que é que a religião faz? A religião, eles pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira em tudo que eles falam. A começar
eles pegaram Mateus, Marcos, Lucas e João e transformaram no Novo Testamento, quando na verdade o Novo Testamento é somente de Romanos a Hebreus, abençoado. E que a lei e os profetas vigoraram até João, abençoado. A lei e os profetas se trata da primeira aliança ou da segunda? Da primeira. Da primeira manifestação de Deus como Espírito para Israel e como em carne também para Israel. Então, o que é o engano do pastor? O que é o engano da religião? Tudo, abençoado. Tudo. Tudo que tem aí é engano. São reuniões de pessoas para chamar Deus de mentiroso e dizer que ele não fez nada. Então, a primeira aliança que foram a lei e os profetas, que foi a lei e os profetas, do qual Moisés foi o principal autoridade da lei, né? E que na sua segunda manifestação, Jesus de Nazaré veio cumprir aquilo que foi instituído por Moisés e que acabou na cruz. Abençoado, Jesus de Nazaré, também conhecido como Filho do Homem, ele foi a verdade, o caminho e a vida somente até a cruz, abençoado. E somente para os judeus. E o teu pastor faz o quê? Te engana. Prega Jesus de Nazaré, do qual nunca foi para tu, e que só foi até a cruz. Então, se você vai seguir Jesus de Nazaré, tu vai bater na cruz, abençoado, que não existe mais, que já acabou. Então, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Qual é a verdade? Te libertar de quê? A verdade, abençoado, a verdade que já está aqui há 2000 anos, a verdade é o Cristo ressuscitado. A verdade é a nova aliança, para te libertar da religião. Jesus de Nazaré, durante todo o seu ministério, durante 33 anos, ele passou esses 33 anos lutando contra a religião, abençoada. Contra os fariseus hipócritas, contra os sacerdotes, contra os pastores da época, abençoado. Entende? E que até hoje o pastor, ele quer tirar a glória de Deus, quer tirar o poder de Deus, e ele quer ser o representante das pessoas, quer ser representante dos filhos de Deus, quando isso foi na lei de Moisés, que o sumo sacerdote é que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, representando o povo. Não existe mais isso, abençoado. Por quê? Porque ele fez um novo e vivo caminho. Entende, abençoado? E agora, há 2000 anos atrás, o caminho não é morto e nem é velho. O caminho é novo e vivo. Ou seja, é o Cristo ressuscitado. É a nova aliança, abençoado. Então, deixa eu te falar, né? O contexto desse texto aqui, do versículo 32, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque vamos ver quem é que está falando aqui e para quem, abençoado. Entende? Olha, Jesus, a luz do mundo. João 8:12. Eu vou ler o texto e o contexto. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, aqui é Jesus de Nazaré
falando aos discípulos dele, falando aos judeus, que Jesus de Nazaré, ele veio somente para os judeus abençoados. Tem nada a ver conosco. Então, ele diz aqui no 3, ó, então lhes objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Então você está vendo, né, que isso daqui é exatamente o que acontece hoje. Quando você prega o Cristo ressuscitado, quando você prega o ministério do Espírito, né, principalmente se for teólogo, né, ele fica contra, pensando que está contra o Lira, dizendo que o Lira não sabe de nada, mandando o Lira estudar, que na verdade eu só estou lendo e que o cãozinho ele está contra Deus. Vocês, né, vocês evangélicos, que vocês não aceitam o evangelho, vocês não estão contra o Lira, vocês não estão contra Geraldo Moraes, vocês não estão contra Cristiano França, vocês não estão contra Elcio de Jesus, vocês não estão contra Mente Iluminada. Entendeu, abençoado? Vocês estão contra Deus. Então, ele diz assim, ó, então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Entendeu, abençoado? O que é lutar contra Deus? Os evangélicos, eles lutam contra Deus, abençoado. Quando Deus já fez todas as coisas, eles se reúnem para chamar Deus de mentiroso, para fazer as coisas eles, para obter tudo aquilo que ele já tem. Tudo. 14. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós falando com ele lá, com os fariseus, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. 15. Vós tem um destinatário, abençoado. Não é tu, não sou eu. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. 17. Também na vossa lei, ó. Quem era que tinha lei? Só os judeus, abençoados. Os gentios não têm lei. Os gentios, quando procedem de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmo. O que vocês fazem aí nessa chamada igreja, né? Para Deus não vale de nada. Entende, abençoado? Nada, nada, nada. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então aqui era Deus mesmo, mas ele estava na manifestação de filho. Então ele fala como filho e fala como pai, que é um só ao mesmo tempo, abençoado. 20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegado a sua hora. 21. Jesus defende a sua missão e autoridade. Olha, de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-vos, e vós me procurareis. Ele continua falando com os judeus, continua falando com os fariseus hipócritas. Mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então aqui, né, ele está dando a entender o quê? Que eles vão perecer nos pecados, então eles são o quê? São filhos da perdição, pessoal. São joio. 22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se?
Olha, pessoa sem a mente, sem a cara do Cícero, mas não tem entendimento de nada, mano. Só o Cícero não, né? É porque o Cícero diz que é teólogo, mas ele sabe menos do que o que não sabe de nada. Então, ele diz, porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. 23, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, falando com ele, com os judeus. Eu sou lá de cima, Deus. Vós, os judeus, sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. 24, por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele quer dizer o quê? Que se vocês não for trigo, se vocês não forem um eleito de Deus, se vocês não forem um espírito revestido de carne, escolhido por ele desde antes da fundação do mundo, vocês vão perecer, vocês vão morrer no vosso pecado. Por quê? Porque o joio, ele não crê, abençoado. Ele é filho da perdição. 25, então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, quem é que desde o princípio vos tenho dito? Então, desde o começo, né, ele dizia que ele era Deus, mas eles não creram, e que não foram todos, tá, inteligente? Não foram todos que não creram. Em todo lugar do mundo, abençoado, aqui no Ceará, em todo canto do mundo, existe o filho da perdição e o da salvação. Uns vão crer e outros não vão crer de jeito nenhum. O Cícero, ele não crê nunca, abençoado. Ele diz que tudo é mentira. Ele está preocupado como é que eu escrevo a coisa, como não escrevo. Mas ele não se concentra no que eu estou lendo na Bíblia. Que ele diz que tem fé, mas ele não crê. E Jesus disse, eles perguntaram os judeus, o que eu devo fazer para crer? Ele disse, naquele que me enviou. O que eu farei para fazer obras maiores do que a tua? Crer. E como é que o evangelho, como é que o doutor Cícero vai fazer a obra de Deus se o cara não crê em nada, abençoado? Se o cara diz que tudo é mentira, você só lendo. Então eles perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus, quem é que desde o princípio vos tenho dito? Desde o princípio, né? Nós pregadores da graça de Deus em Cristo, nós dizemos e mostramos que nós não vivemos mais em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré só foi até a cruz, abençoado. E que nós vivemos na nova aliança, nós vivemos no Cristo ressuscitado, Espírito. E o que vocês dizem? Vocês não creem, abençoado. Desde o começo que nós dizemos que a antiga aliança foi abrogada, que a lei e os profetas duraram até João, duraram, passado. E que Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, acabou. E que nunca foi para o gentil. O negócio é porque o ossozinho aí, né, o ladrão não quer largar o osso. E vocês, sem entendimento, vocês continuam dando osso para ele. Ele não vai largar nunca, abençoado. Porque o Deus dele é o ventre. O Deus com D minúsculo. Jesus de Nazaré já disse que o Deus desse ladrão é mamon, é dinheiro. 26, João 8, 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Então, você tá vendo aqui, né, que Jesus de Nazaré, ele está dizendo aqui que tinha muita coisa para falar para eles, a respeito deles, e que ele ia julgar eles. Quem veio como juiz para Israel, abençoado, foi o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, como Espírito. Entende, abençoado? E que depois que ele voltou no ano 70 e que ele julgou Israel,
que ele julgou o trigo e o joio, né? Ele entregou o reino ao Pai e pronto, abençoado, acabou a lei e os profetas e se reiniciou o ministério do Espírito, somente Deus morando em nós, habitando em nós. Acabou ladrão como pastor, acabou ladrão como sumo sacerdote. Agora é só o auxílio de Deus e Deus já habitando em nós, já morando em nós, abençoado. Nós como o templo dele e ele como nosso sumo sacerdote. Entende, abençoado? E viver só por fé. Fé em quê? Nas obras dele, que foi feita em 7 dias. Que esse ladrão manda tu fazer a obra de papai, que foi feita em 7 dias. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantar-de o Filho do Homem, falando de Jesus de Nazaré ainda, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, esse Jesus de Nazaré, ele ia até o fim na cruz. Entende? E ele ia ser levantado e voltaria somente no ano 70 como Espírito abençoado. Eis que vem sobre as nuvens e todo o olho verá. Esse olho verá é uma linguagem de figura da qual somente os judeus entendiam e que era uma sentença de Deus contra um determinado povo. E para quem foi? Só para Israel, abençoado. E ele já veio sobre as nuvens. E veio como relâmpago. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Falando dele mesmo, abençoado. 30, dita estas coisas, muitos creram nele. Olha, você está vendo, né? Que depois de todo esse sermão aqui, desde o do versículo 8, 12, até o 30, né? Era só falando de quê? Só falando daquilo que ele ia fazer, daquilo que ele ia executar. E daquilo, falando dele, né? Falando dele, que ele era Deus. Entende, abençoado? Então, resumindo tudo aqui, no 30, dito estas coisas, muitos creram. Ele veio exatamente para isso, abençoado. Para que os eleitos de Deus crescem. E todos creram. Todos quem? Todos não é toda a humanidade, como o não sabe de nada prega. Todos os eleitos, abençoado. Foi esses que creram e são esses que estão crendo até hoje. Não é vocês que dizem que tudo é mentira. Tudo é mentira. Tudo é mentira. João 8,30. Dito estas coisas, olha, muitos creram nele. Então vem a palavra. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aqui ele já não está falando com os fariseus hipócritas. Aqui ele já está falando com os eleitos. Ele está falando com o trigo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha, aí sim, no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Do homem, do teu pastor, do teu padre, do teu papa. Entendeu, abençoado? Da tua religião. Da tua sinagoga, abençoado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará desse engano que tem aí, abençoado. Quando Deus já fez todas as coisas e esse engano aí diz que ainda vai fazer. Quando Deus já mora em tu e esse engano aí manda tu esperar ele.
Quando você já é abençoado com todas as sortes de bênção, esse engano aí manda tu ir peça Arapuca em busca da bênção que tu já tem. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A graça, o ministério do Espírito, as cartas de Paulo, o Cristo ressuscitado. Essa é a verdade, abençoado. Que não tem glória para homem, não tem doutrina de homem. É só Cristo e você, abençoado. Você vivendo por fé nas obras dele. E sendo liberto dessa maldição, que é esse sistema religioso de uma maneira geral. Então, abençoado, vou parar por aqui, pedindo que você, se quiser, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas conheçam a verdade e que a verdade te liberte da maldição desse sistema religioso, que é uma verdadeira praga, é uma verdadeira desgraça, que mantém você com medo de tudo, abençoado, e que você não tem paz. Se o evangélico dizer que tem paz, é um mentiroso, que vocês têm medo até da sombra de vocês, abençoado. Graça e paz.